O pecado cegou o ser humano e o prendeu para fazer a vontade dele. Esse vai ser o vídeo de hoje, tá? Vai ser o estudo na Bíblia de hoje. Se por acaso vocês não viram o vídeo que eu fiz sobre o livre-arbítrio, você vai fazer o seguinte: você vai clicar aqui na. Eu vou deixar aqui uma janelinha aqui para você clicar nesse vídeo que eu falo do livre-arbítrio e ver ele primeiro. Porque se você não ver esse vídeo primeiro, você vai ver só esse que eu tô falando aqui para você, você não vai entender o que eu tô falando e você vai achar que eu tô pregando heresia. Então veja esse vídeo primeiro, depois você veja esse que eu tô falando, beleza? Vamos para a tela do meu computador. Fazendo uma pequena menção do outro vídeo, eu tinha falado que o ser humano ele estava cego e que ele não consegue entender as coisas de Deus. O pecado prendeu ele, né? E só Jesus pode libertar esse ser humano, certo? Aí nós vamos continuar aqui, que fala assim. Antes de eu continuar, tem para falar uma coisa para vocês. Aqui tá falando da história de Israel, tá? Mas tem uma coisa para falar para você. Deus, o que que ele fez? Tem um mundo, naquela época tinha um mundo inteiro de pessoas. Ele deu para cada pessoa o seu Deus e ele escolheu Israel para ser somente dele. E eu não sei se você sabe, hoje em dia tem 8 bilhões de, mais ou menos 8 bilhões de pessoas no mundo. E em Israel, se eu não me engano, é 4 a 5 milhões de pessoas só em Israel. Agora é só essa pincelada que eu tinha que falar. Agora vamos continuar aqui. Jeremias 7:23 diz assim: Mas o que ordenei foi que me obedecessem. Deus ordenou ao Israel, ao povo que ele escolheu, que obedecesse ele, de modo que eu seria o Deus deles, e eles seriam o meu povo. Disse que vivessem sempre como eu tinha mandado. O que Deus mandou? Que cumprisse as 613 leis, que é a lei de Moisés, no Antigo Testamento, para que tudo corresse bem para eles. Mas eles não deram atenção, nem obedeceram. Pelo contrário, fizeram tudo o que o seu, preste atenção aqui agora, coração teimoso e mal queria. Descer aqui um pouquinho. Assim, em vez de melhorarem, só pioraram. Você lhes dirá que eles são um povo que não obedece a mim. O Senhor, ele estava falando para Jeremias falar para o povo. O Deus deles. São um povo que não aceita ser corrigido, nem não existe mais sinceridade, nem se fala mais nisso. Olha aí. Ezequiel 12:1-2 diz assim: O Senhor falou comigo assim: Homem mortal, você está vivendo no meio de um povo desobediente. Agora, Deus falou que esse povo é desobediente, mas o que tem nesse povo desobediente? Eles têm olhos, mas não veem nada. Têm ouvidos, mas não ouvem nada, pois são rebeldes. Vamos continuar. Aqui ele falou novamente: eles têm olhos, mas não veem, têm ouvidos, mas não veem. Mas não ouvem, quer dizer, né? Pois são rebeldes. Tal. Deuteronômio 32, 6 e 28 diz assim: Povo sem juízo e sem sabedoria. Ele tá falando do povo que ele escolheu, o povo de Israel, tá? Povo sem juízo e sem sabedoria. É assim que tratam o Senhor Deus? Ele é o seu pai que os criou. Foi ele quem fundou e firmou a nação de vocês. Israel é um povo sem juízo, um povo que não entende nada. Eles não conseguem entender nada. Deixa eu voltar um pouquinho aqui. Eles não conseguem entender, eles não conseguem ouvir, eles não conseguem ver. Onde você quer chegar com isso, Renato? Vamos lá que eu vou te falar. Atos 7, 51, 52 e 53 diz assim: E Estevão terminou dizendo. Antes de eu continuar, esse Estevão aqui ele foi morto pelos judeus, tá? E mais uma outra pessoa que eu vou te mostrar mais pra frente é Paulo. Paulo, ele, vamos dizer assim, que ele participou do assassinato de Estevão. Tá, vamos lá. Estevão terminou dizendo: Como vocês são teimosos, como são duros de coração e surdos para ouvir a mensagem de Deus.
O pessoal aqui que é rebelde, eles têm o coração duro, surdos para ouvir a mensagem, eles não conseguem ouvir a mensagem do Todo-Poderoso. E, como consequência, sempre têm rejeitado o Espírito, como seus antepassados rejeitaram, fizeram a mesma coisa, certo? Aí, continuando aqui. Qual foi o profeta que os antepassados de vocês não perseguiram? Porque era assim: Israel saiu dos caminhos do Senhor, Deus levantava um profeta e avisava: ô rapaziada, vocês estão fazendo tudo errado. O que que eles faziam? Perseguiam e matavam esse profeta. E por que que eles faziam isso? Porque eles são surdos para ouvir a mensagem e são duros de coração. São duros de coração. Cadê aqui? Eles têm olhos, mas não veem, têm ouvidos, mas não ouvem, pois são rebeldes. Parece que é até a mesma história, né? Eu tô aqui em Atos, Deuteronômio, parece que é a mesma coisa, né? Mas é a mesma coisa. Tá, eles mataram os mensageiros de Deus, que no passado anunciaram a vinda do bom servo, e agora vocês o traíram e o mataram. Vocês receberam a lei por meio de anjos, e não têm obedecido essa lei. Qual é a lei? A lei de Moisés. As 613 leis. O ser humano não consegue cumprir a antiga lei, por isso que Jesus teve que vir, porque o ser humano não obedece à lei completamente. As 613 leis, ele não só que eles não fazem a lei, como eles não conseguem, o ser humano ele não consegue praticar. É impossível para o ser humano praticar todas as leis, 100%, tá? Continuando. 2 Coríntios 4, 3, 4 diz assim: porque o seu evangelho que anunciamos está escondido somente para os que estão se perdendo, que é aquele povo lá que não consegue ouvir, né, nem ver. Olha o que está escrito aqui: eles não podem crer. Ué, mas a chance não tá para todo mundo, igual o pastor prega, livre-arbítrio. É só cabe a cada ser humano escolher o Jesus ou não. Mas aqui na Bíblia diz que eles não podem crer. Por que que eles não podem crer? Pois o Deus desse mundo conservou a mente deles na escuridão. Ué, mas eles não são livres? Vamos lá. Eu perguntei, eles não são livres porque é o que é pregado é que o ser humano é livre, né? Ele não os deixa ver a luz que brilha sobre eles. A luz que vem da boa notícia a respeito da glória de Cristo, a qual nos mostra como Deus realmente é. Ou seja, o inimigo não deixa ver a luz. Então, quando a mensagem vem, é ele que não deixa que o ser humano escute a mensagem, que o ser humano veja. Tá entendendo? Mas a pregação que tem por aí é que o ser humano é livre. Vamos continuar. Atos. Atos 9, né, vai até o 18. Aqui, ó. Enquanto isso, Saulo não parava de ameaçar de morte os seguidores do Senhor Jesus. Saulo é aquele que tinha falado para você que tinha participado da morte de Estevão. Ele tinha participado, os judeus mataram o Estevão e Paulo ajudou a pegar as roupas dele depois, uma coisa assim. E Saulo saiu perseguindo a igreja de Jesus, a igreja de Deus. Saiu perseguindo. Ele foi falar com o grande sacerdote, aquele que fazia a lei, né? E pediu cartas de apresentação para as sinagogas da cidade de Damasco. Com esses documentos, ou seja, com essa carta, Saulo poderia prender e levar para Jerusalém os seguidores do caminho do Senhor, que em ali moravam. Tipo assim, deram aval para ele. Ó, com essa carta aqui, qualquer coisa que você vê, você pode pegar eles e levar pra gente. Eles apanhar e tal. Perseguido, né? Tanto homens como mulheres. Tipo, o aval tá dado, tá tudo certo. Com essa carta, tá? Mas, na estrada de Damasco, quando Saulo já estava perto daquela cidade, de repente, uma luz que vinha do céu brilhou em volta dele. Hum. Ele caiu no chão e ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Interessante. Quem é o Senhor? Perguntou Saulo, né?
Aí Jesus respondeu: Sou Jesus, aquele que você persegue. Aí o que Jesus falou: Mas levanta-se, entre na cidade e ali dirão a você o que você deve fazer. Saulo se levantou do chão e abriu os olhos, mas, de novo, não podia ver nada. Então eles pegaram pela mão e o levaram. Além do Paulo não conseguir ver nada, ele precisou de um guia para levar ele, porque ele estava cego. Por que será, né? Pensa aí que você vai. Tenho certeza que você consegue. Só botar o cérebro para trabalhar. Então Ananias foi, entrou na casa de Judas. Judas é outro Judas, tá? Não é o Judas Iscariotes, não, é outro Judas. Pôs a mão sobre Saulo e disse: Saulo, meu irmão, o Senhor que me mandou aqui. Quem foi que mandou o Ananias ir até Paulo? O próprio Deus, tá? E é o mesmo Jesus que você viu na estrada de Damasco. Ele me mandou para que você veja de novo e fique cheio do Espírito. No mesmo instante, umas coisas parecidas como escamas caíram dos olhos de Saulo. E ele pôde ver de novo. E se levantou e foi batizado. Depois que Saulo, depois que essas escamas caíram de Saulo, ele não perseguiu mais a igreja. Mas enquanto essas escamas estavam nos olhos de Paulo, podia pregar o evangelho que fosse para ele, ele não ia aceitar. Por quê? Porque tem alguém que cegou ele e que não deixa ele ouvir a palavra do Todo-Poderoso. Tá entendendo? Aí as perguntas que eu vou fazer para você aqui é o seguinte, certo? Saulo foi até Jesus? Não. Quem foi? Quem é que foi até quem? Foi Jesus que foi até Paulo. Foi Jesus que foi ao encontro de Paulo. Paulo tinha se arrependido? Não. Ele estava perseguindo a igreja. Paulo não escolheu Jesus, igual muita pessoa fala. O Jesus foi ao encontro dele e Jesus não perguntou, então, como você tem um livre-arbítrio, você quer se converter? Você quer ser meu seguidor? Ele não perguntou nada. Ele só chegou fazendo. Ó, ele caiu no chão e ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Ué, se Saulo fosse o inimigo, ele podia falar assim: Apartai-vos daqui, maldito, porque você persegue minha igreja. Tinha que ser assim, não teria? Não, mas não foi. O que ele fez? Saulo, Saulo, por que você está perseguindo? Saulo, não estou te entendendo. Por que você está perseguindo a minha igreja? Foi isso, tá entendendo? Aí, né, vamos para Lucas. Você viu lá que só depois que foi tirado a cegueira que ele tinha, as escamas dos olhos, foi que Paulo começou a enxergar. E depois disso ele começou a compreender a palavra e não perseguiu mais, certo? Ou seja, era esse negócio que estava no olho de Paulo que não deixava ele enxergar a verdade, o que é de fato. Enquanto ele não tirou isso, ele perseguia a igreja. Eu tô sendo bem repetitivo, mas é que existem pessoas que têm mais dificuldade de entender. É por isso que eu tô repetindo bastante. É, Vamos lá. Enquanto conversavam e discutiam, aqui os discípulos, tá? Aqui Jesus já tinha morrido e ressuscitado e tal, certo? Enquanto andavam e discutiam, o próprio Jesus chegou perto e começou a caminhar com eles. Então, os discípulos estavam andando, Jesus, em espírito, chegou do lado deles, certo? Beleza? Até que todo mundo entendeu, né? Mas alguma coisa não deixou que eles o reconhecessem. Olha os olhos deles, como eles estão cegos. Alguma coisa não deixou que eles reconhecessem que Jesus é Jesus. Ué, mas ele não é livre? Ele poderia enxergar e ver tudo certinho, bonitinho. Não, mas tem alguma coisa que não deixa que eles reconhecem que Jesus é Jesus, que a mensagem é todo-poderoso e tal. Continuando. Sentou-se à mesa com eles
pegou o pão e deu graças a Deus. Depois partiu o pão e deu a eles. Jesus falou que o pão significa o corpo dele e o vinho o sangue. Naquela época, o pessoal gostava muito de comer pão e beber vinho. Aí Jesus fez essa metáfora. O pão é o meu corpo e o meu sangue é o vinho. O meu corpo e o meu sangue o sangue derramado na cruz, o sacrifício, daria às pessoas o que o povo fala aí por aí, né? Que você tem agora a chance de ser salvo. Mas o evangelho que eu tô pregando aqui é não, que ele pagou a dívida por aqueles que são dele, tá? Então partindo o pão, ou seja, só depois que ele morreu e ressuscitou são que essas pessoas que são dele conseguem reconhecer que ele é Jesus, tá? Vamos dizer, a metáfora é essa, mas ó, partiu o pão e deu a eles, certo? Aí os olhos dele foram abertos. Só depois que Jesus partiu o pão. Mas o significado disso daqui quer dizer o quê? Só depois da minha morte, aqueles que eu escolher libertar me verão. Onde é que está escrito isso, Renato? Calma aí, tô dando só um spoiler para você, já vou chegar lá. Depois partiu o pão e deu a eles. Aí os olhos deles foram abertos e eles reconheceram Jesus. Lembre-se, o pão e o vinho representam o corpo, o sangue e o sacrifício de Jesus. Aí eles reconheceram, mas ele desapareceu, certo? Então os dois contaram o que havia acontecido na estrada e como tinham reconhecido o Senhor quando ele havia partido o pão. Olha, novamente a Bíblia fala partido o pão. Por que será? Vamos seguir. 2 Timóteo 2, 25 e 26 diz assim: deve corrigir com mansidão os que lhe opõem, na esperança de que Deus lhe conceda o arrependimento, levando ao conhecimento da verdade. Levando o conhecimento da verdade que foi concedido pelo Todo-Poderoso, eles voltarão à sobriedade e escapem da armadilha do diabo, que os aprisionou para fazerem a sua vontade. Eu falei meio diferente aqui para você entender melhor, mas eu vou ler como está escrito aqui. Levando ao conhecimento da verdade, para que assim voltem à sobriedade, ou seja, volte a si, juízo, tá? E escapem da armadilha do diabo. Que armadilha do diabo? Que os aprisionou para fazerem a sua vontade. Ué, mas se o diabo aprisiona, o ser humano não é livre? Ué, não deu para entender isso aqui. Aliás, deu para entender, ó, sim, mas o que os pastores, bispos por aí pregam, aí não deu para entender. Porque aqui toda hora tá falando que o ser humano tá preso, o pecado aprisionou o ser humano não consegue ver, ele não consegue entender. Só Jesus para libertar o ser humano da lei do pecado. Mas o que é pregado por aí é que todo mundo é livre, certo? Vamos continuar. Então, aí João 8,36 diz assim: se o Filho os libertar, vocês serão de fato livres. Ué, mas por que Jesus vai libertar se o ser humano já é livre? Vamos lá. Isaías 9, 2, 3, 4, 6 e 7. Aí eu coloquei aqui: Deus enviou Jesus. Presta atenção. Aliás, é aquilo que eu tinha falado para vocês lá no primeiro vídeo. Peraí. Se o ser humano ele consegue fazer o bem, ele tem o bem e o mal para escolher. Se ele de fato consegue fazer o bem, por que Jesus teve que vir? Se o ser humano ele consegue de fato escolher o bem, por que ele não para de pecar? Vamos continuar. Como eu falei aqui, Deus enviou Jesus. Olha as palavras do Todo-Poderoso. O povo que andava na escuridão viu uma forte luz.
A mesma luz que Paulo viu lá. Vamos continuar. A luz brilhou sobre os que viviam nas trevas. Tu, ó Deus, aumentaste esse povo e lhe deste muita felicidade. Qual povo? O povo que viu a luz, o povo que estava nas trevas, que viu a luz. Esse povo que viu a luz, Deus aumentou eles, né? E deu muita felicidade a esse povo. Eles se alegraram pelo que tens feito, como se alegram os que fazem as colheitas, ou como os que repartem as riquezas tomadas na guerra. O pessoal fica muito feliz quando colhia muitas coisas nos terrenos, ou quando tomava as coisas na guerra. Quando vencia o inimigo, eles podiam pegar, tomar tudo do inimigo. O pessoal ficava muito feliz, certo? Olha isso aqui, presta atenção. Tu arrebentaste as suas correntes de escravos. Mas não é todo mundo livre? Ué, vamos continuar. Quebraste o bastão que eram castigados. Acabaste com o inimigo que os dominava. O inimigo tá dominando quem aqui? Se todo mundo livre. Tá errado. O ser humano é escravo do pecado. Jesus vem para livrar o ser humano dessa escravidão. Mas todo mundo prega por aí que o ser humano é livre. Assim como no passado acabaste com os midianitas. Foi isso que Deus fez mesmo. Olha o que fala aqui, ó. Pois já nasceu uma criança. Deus nos mandou um menino. Quem que é esse menino? Jesus. Que será o nosso rei. Ele será chamado de Conselheiro Maravilhoso, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Descendo aqui um pouquinho mais. Ele será descendente de Davi, Jesus. O seu poder como rei crescerá e haverá paz em todo o seu reino. As bases do seu governo serão justiça e o direito, desde o começo e para sempre. No seu grande amor, o Senhor Todo-Poderoso fará com que tudo isso aconteça. Todas as coisas que aconteceu aqui foi o próprio Deus que fez. Foi o plano de Deus. Então ele enviou o filho dele para quê? Tá escrito aqui, ó. Ele enviou o filho dele como luz para os que estavam nas trevas, para quebrar as correntes de escravos. Vamos continuar. Eu ia até falar, e o pastor prega que o ser humano é livre, mas eu já repeti tanto que já até é chato ficar repetindo toda hora, né? Nem vou repetir mais, certo? Vamos aqui, Isaías 42, 1, 2, 6, 7, 9 e 16. Novamente, Deus enviou Jesus. Em outras palavras agora, o Senhor diz, o Todo-Poderoso que está falando. Aqui está o meu servo. Jesus que está falando, tá? A quem eu fortaleço, o meu escolhido, que dá muita alegria ao meu coração. Pus nele o meu espírito. E ele anunciará a minha vontade a todos os povos. Não gritará, não clamará, não fará discurso nas ruas. Descendo aqui um pouquinho. Eu, o Senhor, eu. Deus está falando, eu o chamei e peguei pela mão, para que haja salvação por meio de você. Eu o criei e o enviei como garantia da aliança que eu vou fazer com o meu povo, como a luz da salvação que darei a outros povos. Ele tá dando essa luz de salvação. Ninguém tá conquistando nada, tá? Só pra que ele enviou garantia tal? Mas pra que Jesus tá vindo? Para abrir os olhos dos cegos, pôr em liberdade os prisioneiros e soltar os que estão em prisões escuras. Eu já ia repetir lá, mas não vou repetir não. Deus diz ao seu povo, as coisas que prometi no passado já se cumpriram. E agora vou lhes anunciar coisas novas, para que vocês as saibam antes mesmo que elas aconteçam. Olha o quão glorioso Deus é. Olha o que ele está falando. Guiarei os cegos. Por que ele vai guiar o cego? Porque o ser humano está cego. O ser humano está morto espiritualmente.
Tá entendendo? O ser humano não consegue ir até Deus por conta própria. É Deus que se compadece desse ser humano. E mais pra frente eu vou falar. Guiarei os cegos por um caminho que eles não conhecem, por uma estrada que eles nunca pisaram antes. A escuridão que os cerca, eu farei virar luz. É o próprio Deus que está fazendo a escuridão virar luz. Não é você que escolheu alguma coisa. É o próprio Deus. Vamos dizer assim que é a intercessão do Todo-Poderoso. Porque o ser humano já perdeu a guerra. Ele já foi vencido pelo pecado. Ele virou escravo. E é Deus que intervém. É Ele que compadece de certos humanos. Não são todos, mas eu já vou continuar. A escuridão que o cerca eu farei virar luz. E aplanarei os caminhos ásperos. São estas as minhas promessas. Eu as cumprirei sem falta. É Ele que está cumprindo. Não sei se você sabe, mas isso só está acontecendo porque Ele prometeu a Abraão que ele teria descendentes. Então Deus está falando isso daqui porque Ele prometeu. Por isso que Ele está fazendo. Certo? Vamos lá. Ezequiel 11, 17 e 19. Presta atenção. O pessoal fala assim, eu aceito Jesus, tal, não sei o que, eu me arrependi, o arrependimento veio de mim, não sei o que, bibibi, bababá, tá. Presta atenção que eu vou falar aqui pra você. É o próprio Deus que, ao seu encontro, te dá um coração novo. Presta atenção aqui. Por isso, diga-lhes o que eu, o Senhor Deus, estou dizendo. É o próprio Deus que está dizendo isso daqui, tá? Eu os buscarei dos países para onde espalhei, e lhes darei de novo a terra de Israel. Ele tá dando, tá? Ele tá indo buscar e tá dando. Ninguém tá agarrando oportunidade nenhuma aqui. Certo? Vamos continuar. Eu lhe darei um coração novo e uma mente nova. Por que que ele tem que dar? Porque o ser humano, como eu tinha falado pra você, tá cego e surdo, morto espiritualmente. É Deus que compadece e te vivifica o ser humano. Por quê? Porque, como eu já falei pra você, os ouvidos e o cérebro não conseguem entender. Tirarei deles o coração de pedra. É o próprio Deus que está tirando o coração de pedra. Desobediente. E lhes darei um coração humano obediente. É Ele que tira. Eu vou tirar e eu vou pôr. É eu, o próprio Todo-Poderoso que está fazendo. Tá? Ninguém agarra a oportunidade. É o que Deus está querendo dizer aqui, certo? Jeremias 24, 7. Eu escrevi aqui de novo. É o próprio Deus, presta atenção, que põe no seu coração o reconhecer que Ele é o seu Deus. Não parte de você. Onde é que está escrito isso, Renato? Vamos ler aqui. Porei no coração deles o desejo de reconhecerem que eu sou Deus, o Senhor. Eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Por quê? Com todo o coração vão voltar para mim. Eles vão voltar para mim. Por quê? Porque eu coloquei no coração deles o desejo de reconhecer que eu sou o Deus deles. Fui eu que fiz. O ser humano ele está morto espiritualmente falando. Lázaro, quando estava morto, se ele tivesse livre-arbítrio, ele podia falar: eu quero sair daqui. Ele levantava e saía. Não, mas o ser humano está morto. Só depois da palavra de Jesus que falou levanta, foi que ele levantou. Por quê? Porque a palavra é o que sai da boca de Deus que a vivifica. É o próprio Deus que antecedeu por aqueles, que eu já vou falar isso, que aqueles que ele escolheu, já vou te provar isso aqui. Alguns que ele escolheu para salvação, ele que antecede por essas pessoas e faz tudo. O ser humano não faz absolutamente nada. Tá? Vamos continuar. Renato, mas você tem que me provar isso que você tá falando, né? Eu vou te provar. Calma aí. Atos
26, 14, 15, 17 e 18. Todos nós caímos no chão. Vamos voltar para Paulo lá de novo. Caímos no chão. E eu ouvi uma voz que me dizia em hebraico: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Olha o que ele fala aqui agora. Não adianta você se revoltar contra mim. Eu faço uma pergunta para você. Cadê a oportunidade que o pastor e o pessoal prega que você tem que agarrar? Cadê o livre-arbítrio? Livre-arbítrio não existe. Como eu já falei para você no outro vídeo lá, você já sabe que livre-arbítrio não existe. Mas pelo menos o arbítrio. Ah, eu escolho o bem ou o mal. Ué, Jesus não perguntou para Saulo se ele queria escolher o bem ou o mal. Ele não perguntou. Ele ainda falou depois: Não adianta você se revoltar contra mim. Olha, agora presta atenção, vamos lá. Então eu perguntei: Quem é o Senhor? E o Senhor respondeu: Eu sou Jesus, aquele que você persegue. Vou livrar você dos judeus e também dos não-judeus. Aqui vou enviá-lo. Olha o que está falando. Além de livrar, ele está enviando. Mas ele perguntou: Saulo, você quer que eu te envie? Não, não perguntou. Ele só chegou: Eu vou te enviar. Olha o que ele falou: Você vai abrir os olhos deles, a fim de que eles saiam da escuridão para a luz e do poder de Satanás para Deus. Mas todo mundo não é livre? Como assim? Ah, eu falei que eu não ia repetir. Não vou repetir mais, não. Vai. Então, por meio da fé em mim, eles serão perdoados dos seus pecados. Você sabia que o seu irmão só é perdoado por Deus o que tem fé em Deus? O que tem fé em Jesus? Quem não tem, Deus não perdoa pecado nenhum, tá? Vamos continuar. E eles serão perdoados dos seus pecados e passarão a ser parte do povo de quem? O povo escolhido de Deus. O povo que Deus escolheu para conhecer a vontade dele. Deus escolhe, não é você que vai ao encontro dele, é ele que vai ao seu encontro. Se você de fato é o escolhido dele, tá? Vamos continuar. Renato, me prova. Vamos lá. Mateus 13, vai do 3 até o 23. Lembra que eu falei para vocês que o ser humano tá cego e surdo e que o inimigo não deixa que essa mensagem e que eles vejam a verdade. O inimigo prende o ser humano. Entendeu o que eu te expliquei, certo? Agora vamos continuar aqui. Jesus usou parábolas para ensinar muitas coisas. Ele disse: Escutem, certo homem saiu para semear. Quando estava espalhando as sementes, algumas caíram na beira do caminho e os passarinhos comeram tudo. Outra parte das sementes caiu num lugar onde havia muitas pedras e pouca terra. As sementes brotaram logo porque a terra não era funda. Mas quando o sol apareceu, queimou as plantas e as secaram porque não tinham raízes. Parábola, tá? Outras sementes caíram no meio do espinho, que cresceram e sufocaram as plantas. Mas as sementes que caíram em terra mas as sementes que caíram em terra boa produziram na base de 100, de 60 e de 30 grãos por um. Ou seja, o que caiu em terra boa deu muita colheita, vamos dizer assim. Tá, mas o que isso tem a ver com o que você está pregando, Renata? Aí que você está falando aí. Vamos lá. Jesus terminou dizendo: se vocês. Olha isso aqui, ouve isso aqui. Olha e ouve o que eu estou falando. Se vocês têm ouvido para escutar, então ouçam. Você tem ouvido, você escutou. Você entendeu alguma coisa? Não, né? Mas você vai entender. Você vai entender, presta atenção. Então, os discípulos chegaram perto de Jesus e perguntaram: por que que o Senhor usa parábolas para falar com essas pessoas? Tipo assim, Jesus, por que você já não faz o beabá e você já não vai direto e fala qual que é a parada toda? Não, você quer falar por parábolas. Olha o que ele vai falar. Descendo, Jesus respondeu: A vocês. Vocês quem? Os apóstolos. Os apóstolos foi o quê? Eles se escolheram? Não, eles foram escolhidos. A vocês, Deus mostra os segredos do reino do céu, mas a elas não. Certo?
Pois quem tem, receberá mais. Ou seja, quem é escolhido e recebe o Espírito, vai receber mais. Ou seja, o que ele for fazer, ele vai fazer muito bem. E vai dar muito fruto. Porque ele tem. Ele tem o Espírito. Ele foi escolhido e recebeu o Espírito. Mas quem não tem, até o pouco que tem, lhe será tirado. Que pouco que é esse que tem que ser tirado? Você já vai entender. É por isso que eu uso parábolas para falar com essas pessoas. Por quê? Porque elas olham e não enxergam. Escutam, não ouvem e nem entendem. E assim acontece com essas pessoas o que o profeta Isaías disse: vocês ouvirão, mas não entenderão. Mas você vai entender, calma. Pois a mente do povo está fechada. Aí essa parte aqui é o que eu falo lá no outro vídeo. Eu nem vou repetir porque você já sabe, porque eu creio que você já assistiu o vídeo lá primeiro. Eu vou até pular, certo? Mas Jesus fala: mas vocês como são felizes, pois os seus olhos veem e os seus ouvidos ouvem. Por que que os ouvidos deles ouvem? Porque... Cadê? É, porque a eles foi dado os segredos, mas a elas não. Esses discípulos foram escolhidos e os outros povos não. Por isso, Deus escolheu para... Deus os escolheu para conhecer a vontade dele. Por isso que eles conseguem enxergar. Tá entendendo? Pera aí. Aí ele fala assim, ó: eu afirmo a vocês que isso é verdade. Muitos profetas e muitas outras pessoas do povo de Deus gostariam de ver o que vocês estão vendo. Agora sim, vendo que muitas pessoas queriam ver Jesus fisicamente, mas não puderam. Eles gostariam de ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. Agora aqui ele já está falando do físico. Ele já mudou. Aqui é o físico. Vocês vendo, mas não puderam. Ou seja, você não nasceu nessa época. Você queria ver Jesus, mas não pôde. Você gostaria de ouvir Jesus explicar, mas você não ouviu. Agora aqui foi pro físico. Tá? Então, escutem e aprendam o que a parábola do semeador quer dizer. Lembra lá que ele estava falando lá, da que a semente caiu, papapá? Vamos lá. As pessoas que ouvem a mensagem do reino, mas não a entendem, são como as... Eu vou repetir de novo, só para você focar. Eu vou repetir até devagar. As pessoas que ouvem a mensagem do reino, estão ouvindo a mensagem, mas não entendem, são como as sementes que foram semeadas na beira do caminho. O maligno vem e tira o que foi semeado no coração delas. Lembra que eu tinha falado para você que o ser humano não consegue ouvir, não consegue ver? E tem um versículo mais para cima aqui que Paulo fala que ele prendeu para fazer a vontade dele e que ele não deixa que as pessoas vejam a luz. Na parábola aqui disse: o maligno vem e tira o que foi semeado, ele não deixa ouvir. Nossa, mas por que, Renato? Mas então tá bom, por que que essas pessoas que não conseguem entender, o maligno consegue não deixar elas ouvir, né? Tirar a semente, mas os outros lá, os outros lá, o ser humano consegue ouvir e escutar. Mas por quê? Porque eles foram escolhidos. Deus falou: não, esses daqui vão ao encontro de Jesus, porque eu escolhi eles, por exemplo, para o encontro. É assim que funciona. As sementes que foram semeadas onde havia muitas pedras são as pessoas que ouvem a mensagem e aceitam com alegria. Olha que legal, eles ouviram, aceitaram. Ah, é verdade, nossa, que legal. Mas duram pouco tempo porque não tem raiz. Vão pela cabeça dos outros. Ouve o que eu tô falando, o que eu tô falando aqui, creem, mas logo depois vai para outra igreja, o pastor tá pregando heresia e agarra lá. Não tem raiz em si mesmo. Tá entendendo? E quando por causa da mensagem chegam os sofrimentos, as perseguições, sim, a pessoa que realmente aceita a verdade, aceita a fé, desculpe, ela vai ser perseguida. Desculpe, ela vai sofrer. É fato.
Só que aí, na hora dessas perseguições, elas vão abandonar a fé delas. Por quê? Porque elas não têm raiz nela. Por quê? Porque elas não têm o Espírito. Tá entendendo? O Espírito Santo não tem. Elas acreditaram por elas próprias. Não era as escolhidas. Outras pessoas são parecidas com as sementes que foram semeadas no meio dos espinhos. Eles ouvem a mensagem, mas as preocupa... Ó, vamos lá. Novamente, eu vou até repetir aqui. Outras pessoas são parecidas com as sementes que foram semeadas no meio dos espinhos. Semente no meio dos espinhos. Elas ouvem a mensagem. Nossa, é verdade e tal. Mas as preocupações desse mundo e a ilusão das riquezas sufocam a mensagem e essas pessoas não produzem frutos. Essa daqui é para a maioria dos cristãos. Por eles se preocuparem com... Essa aqui é o 99%, tá? 99% dos cristãos que se dizem cristãos estão aqui. Eles ouvem a mensagem, mas as preocupações, as riquezas... As preocupações é o quê? A perseguição e o que a riqueza pode proporcionar sufoca a mensagem. Ela coloca as riquezas em primeiro lugar. Ela não quer ser perseguida. Ela quer aprovação. Então, sufoca a mensagem. E essas pessoas não têm fruto nenhum. Então, vive, trabalha, a pessoa tá precisando de Jesus, a pessoa não fala de Jesus para outra pessoa. Tá entendendo? A pessoa tá passando fome, olha, não ajuda. O próximo, na verdade, né? Tá passando fome, conhecido dele, não ajuda, sai correndo. Essas são 99%, tá? E as sementes que foram semeadas em terra boa são aquelas que ouvem. Só quem vai ouvir é quem é escolhido. E quem é escolhido tem um espírito. E quem tem o espírito entende a mensagem. E entende a mensagem e produzem uma colheita, uma grande colheita. Por que elas fazem uma grande colheita? Porque é o espírito que capacita ela. O fazer não vem delas, vem do espírito, tá? Umas 100, outras 60. Outras ainda mais, vamos dizer assim. 30 vezes mais do que foi semeado. Tá entendendo? Efésios 2, 1, 2, 3, 4, 5 diz assim: Antigamente, por terem desobedecido a Deus e por terem cometido pecados, vocês estavam espiritualmente mortos. É o que eu já tinha falado aqui para você. Naquele tempo, vocês seguiam o mau caminho deste mundo e faziam a vontade, pessoal, acho que tem livre-arbítrio, é o que está escrito aqui, e faziam a vontade daquele que governa os poderes espirituais do espaço. E o espírito que agora controla, cadê o livre-arbítrio? Controla os que desobedecem a Deus. Olha isso. De fato, todos nós éramos como eles e vivíamos de acordo com a natureza humana. A natureza humana é pecaminosa. A natureza humana ela é corrompida. Ela não consegue enxergar as coisas de Deus. Ela não consegue ouvir. O ser humano que almeja a salvação, ele tem que ser vivificado pelo Espírito. E se isso não acontecer, foi por isso que Jesus falou, acho que foi para Nicodemos, aquele que não nascer da água e do Espírito não verá o reino. Porque a natureza humana ela é corrompida. Certo? Fazendo o que o nosso corpo e a nossa mente queriam. Olha aí, ó. O pessoal acha que tem livre-arbítrio. Não, eu tô fazendo a minha própria vontade. Não. Ela acha que tá fazendo a própria vontade dela, mas ela tá fazendo o que o coração dela quer. Porque ela é guiada pelo coração. É o coração pecaminoso e corrompido que guia o cursor dela. Guia o caminho dela, mas ela acha que ela vive o próprio caminho dela. Mas quando na verdade quem tá realmente guiando é o coração pecaminoso dela. Mas ela não sabe. Assim, porque somos os seres humanos como os outros, nós também estávamos destino a sofrer o castigo de Deus, ou seja, a morte eterna, o inferno. Mas a misericórdia de Deus é muito grande e o seu amor por nós quem? Aqueles que ele escolheu, aqueles que ele compadeceu, aqueles que ele antecedeu, aqueles que ele ama. Eu vou fazer meu plano para meu filho resgatar esses.
É tanto o amor que, quando estávamos espiritualmente mortos, por causa da nossa desobediência, ele nos trouxe para a vida que temos em união com Cristo. Pela graça de Deus vocês são salvos. Como assim pela graça são salvos? Foi pela graça e misericórdia que Deus fez o plano e ele fez tudo para salvar aqueles que estavam destinados a sofrer o castigo eterno, vir para viver novamente, mas agora é espiritualmente. Foi tudo ele, foi pela graça e misericórdia dele. Ninguém recebeu ninguém agarrou nenhuma oportunidade. Foi o próprio Deus que resgatou essas pessoas, escolheu e deu a salvação a elas, né? Continuando, Romanos 19, 20 e 21. A natureza criada aguarda, com grande expectativa, que os filhos de Deus sejam revelados, pois ela foi submetida à futilidade. Por que futilidade? Porque o ser humano ele não consegue fazer as coisas do reino, ele só consegue fazer as coisas do mundo. O pensamento do ser humano, a vontade do ser humano tá só para conquistar coisas terrenas. Só para conquistar, eu tô mostrando aqui meu mouse, tô mostrando um monte de coisa. Só para conquistar coisas terrenas. Mas o foco do ser humano não é no espiritual, não é no céu, não é no reino. É só aqui. Aqueles que não têm o espírito, aqueles que têm, fazem para a glória do Todo-Poderoso. Tá? Não pela sua. Ó, vamos lá. Pois ela foi submetida à futilidade. Como eu falei, o ser humano foi submetido ao pecado. E se você for ver uma pessoa que vive em pecado, tudo que ela faz é inútil. É inútil. Tudo. Não pela sua própria escolha. Cadê o livre-arbítrio? Ela foi futilidade. Ela está em futilidade. Ela foi submetida. Não pela própria escolha dela, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou. Na esperança de que a própria natureza criada será libertada da escravidão, da decadência em que se encontram para a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. E aqui eu termino. O próximo vídeo que eu vou fazer é os escolhidos. Eu creio que você, se de fato você quer entender, você põe a verdade em primeiro lugar e você fala, doa o que doer, eu só quero saber a verdade, você vai descobrir. Agora, se você é uma pessoa que vai pelo que você acha e não pelo que está escrito, se eu fosse você, não posso falar isso. Eu vou fazer um vídeo lá e eu vou falar dos escolhidos. Deus escolheu vamos dizer assim, um remanescente para salvar. Ele que compadece, porque o ser humano já foi vencido pelo inimigo. Não tem mais chance para o ser humano com a força do próprio braço. Ele já foi. O ser humano está morto espiritualmente. É o próprio Deus que lá do céu olha e fala: eu vou interceder. Eu vou fazer um plano de redenção aqui. Para que um só, que é o meu filho, morra no lugar deles. Pague o que eles deveriam pagar. Em resgate a eles. Mas esses daqui que vão ser resgatados são aqueles que eu escolho. E mais pra frente também eu vou fazer um vídeo. Deus é injusto? Porque eu já sei que na sua mente já deve estar um pensamento assim, injustiça. O ser humano quer ir até Deus, mas Deus não permite que ele vá. Tá errado, tá isso e aquilo. Eu vou fazer também um vídeo sobre isso. Só peço que você tenha paciência e aguarde. No máximo aí 7 dias. Que eu irei estar fazendo um vídeo desse. Ok? Se por acaso você que está assistindo meu vídeo pensou assim, não, o Renato tá pregando heresia, tá tudo errado. Você pensa assim, eu faço um convite para você. Eu estou ao vivo na Twitch de terça e quinta às 7 horas da noite. Lá você poderá fazer uma pergunta para mim, interagir comigo.
E aí a gente põe a prova. Você pode me pôr a prova o que eu tô falando aqui, se é verdade ou não. Porque a gente só vê o que é, o que não é, colocando a prova. Não é verdade? Eu te dou essa autonomia. Porque muitos pastores, bispos, obreiros aí que prega, eles falam e saem correndo. E você não pode fazer perguntas para eles que eles não querem responder. Eles falam que eles não têm tempo, isso e aquilo. Não. Eu dou o aval para você. Porque se de fato o que eu tô pregando aqui é heresia, você tem que me desmascarar. Pelo bem de todas as ovelhas. Se eu sou de fato uma pessoa que tô pregando heresia, eu tenho que ser desmascarado para o bem das ovelhas. Certo? Se por acaso você quiser, eu te encontro lá na live da Twitch. Também um outro recado que eu tenho para dar para você é se você tem vivido uma vida em procrastinação, você não consegue bater suas metas, você não entende os seus comportamentos, você quer fazer alguma coisa, mas você não consegue, você acaba fazendo outra, tá? Se por acaso você é uma dessas pessoas, eu desenvolvi um curso, tá? Chamado Vencendo a Procrastinação e Batendo as Suas Metas, tá? Lá eu te ensino sobre o cérebro, eu ensino sobre o seu corpo, eu te ensino por que você tem certos comportamentos, te ensino também a ter uma vida inteligente e muito mais, tá? Caso você tenha interesse, eu deixei aqui no link um PDF falando sobre ele, dizendo um pouquinho mais do curso, e eu também deixei um link também de vídeo, que eu explico em vídeo. Então você vai poder ler em PDF ou ver em vídeo. Mas baixa aí que é rapidinho, se eu não me engano, 9 páginas só, você consegue ver rapidinho, tá? Eu acho que é isso. Eu acho que dado todos esses recados, eu te encontro em um próximo vídeo ou na live na Twitch. Até lá.